Internacional e Santos se enfrentam nesta segunda-feira, às 21 horas, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. E é aquele duelo de 6 pontos, dois times desesperados precisando pontuar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Inter, caso vença, virtualmente pode garantir a sua permanência na Série A, matematicamente ainda não, mas dá uma boa aliviada. O Santos, se vencer o Internacional, deixa a zona de rebaixamento e recoloca a equipe do Vitória e pode ter um pouco mais de tranquilidade. Vamos trazer aqui a provável escalação do Santos, que pode ter até 6 mudanças em relação ao Peixe que iniciou a partida contra o Mirassol. E vamos trazer também o lado da equipe do Internacional, que vem com alguns desfalques, tem algumas dúvidas para essa partida, mas enfim, é um jogo complicado para os dois lados, tanto o lado colorado como o lado alvinegro. Então vamos falar sobre isso neste vídeo. Quero começar inicialmente trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente entender o contexto, né? Os cenários possíveis aqui dentro dessa partida lá no Beira-Rio. Então, temos um Vasco. E por que eu quero começar com o Vasco? Porque o Vasco foi derrotado pelo Bahia no final de semana. E na entrevista coletiva, o Fernando Diniz, técnico da equipe vascaína, falou sobre, sim, risco de rebaixamento, né? Matematicamente, o Vasco ainda tem esse risco e não conseguiu vencer a equipe do Bahia. O Ceará, que enfrenta o Mirassol nesta segunda-feira, também tem 42 pontos. O Inter tem 40, então se vencer o Santos vai a 43. E eu acho que 43, 44 pontos é uma pontuação ok para você permanecer na Série A. O Vitória venceu e tem 39 pontos, né? Acabou ganhando do Sport, que era algo que a gente meio que já imaginava, dificilmente aconteceria uma zebra. E aí, com essa vitória do Vitória, o Santos voltou para o Z4. Mas é aquilo, o Santos ainda depende de si para permanecer fora do Z4. Né? Se vencer o Internacional, o Vitória volta para a zona de rebaixamento. O Santos tem 37. O Fortaleza tem 34. Juventude, que pode enfrentar o Santos já rebaixado, tá? Resultado muito importante, a vitória do São Paulo em cima do Juventude. Juventude que não jogou nada na Vila Belmiro contra a equipe do São Paulo. São Paulo estava na preguiça, mas mesmo assim conseguiu vencer a equipe do Juventude, que o Santos ainda pega, né? E outro time que o Santos pega é o Sport, que já está rebaixado com 17 pontos. Então, o cenário é esse. Mesmo que o Santos empate contra o Internacional na Vila Belmiro, analisando antes, né, porque eu não tenho bola de cristal, pode ser que faça falta uma vitória diante do Inter, mas analisando antes de saber o futuro, porque não tenho esse poder, eu analiso o que é importante pontuar no Beira-Rio. Uma vitória, lógico, seria extraordinário, mas pelo menos pontuar no Beira-Rio. Voltar pelo menos com um pontinho na mala. Acho que seria importante, tá? Não pode perder. Perder seria ruim. Mas o empate não acho que seria de todo mal. Vitória seria extraordinária. Enfim, quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre esse cenário da classificação. E aí, vamos aos relacionados do Santos para esta partida, relacionados que o De Olho no Peixe trouxe. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes, né? Aquilo que vocês sempre sabem, quando o Santos joga como visitante, sempre leva 3 goleiros. Aí nós temos na zaga Alexis Duarte, Adonis Frias, Lua Pérez e também João Basso. Nas laterais, Mike, Igor Vinícius, Escobar e Souza. Meio campo, João Schmidt, Rincon, Arão, Zé Rafael, Bontempo, Tassiano e Roleiser. No ataque, Tiquinho, Lautaro, Robinho Júnior, Cabadeiro, Barreal e Guilherme. Então essas são as opções no banco de reservas do Santos. Lembrando que o Neymar, ele acabou sentindo contra o Mirassol um problema no joelho. Inclusive pode até mesmo ser dúvida para o jogo contra o Sport, tá fora. Zé Ivaldo recebeu o 3º cartão amarelo, também está fora para essa partida, né? Esses são os desfalques do Santos. E aí, vamos a uma provável escalação, dando os devidos créditos ao Lucas Mussetti, que trouxe no canal dele, que o Santos pode ter mudanças, 6 mudanças em comparação ao Santos que empatou com a equipe do Mirassol. Então, Gabriel Brazão,
Mike no lugar do Igor Vinícius, e aí eu imagino que é porque o Igor Vinícius sentiu fisicamente contra o Mirassol, pediu pra ser substituído, então o Igor vai pro banco de reservas, mas não a ponto de ser titular. Imagino que essa questão física deve ter pesado para que o Mike seja titular, porque o Igor tava comendo a bola nos últimos jogos, né? Tava jogando muito bem, e o Mike, quando jogou contra o Palmeiras, foi muito mal. Então não faria sentido uma opção técnica do Vojvoda. Se bem que daqui a pouco a gente chega na lateral esquerda, né? Mas enfim. Aí Adonis Frias, Lua Pérez de volta ao time titular, Escobar. E o curioso é que a informação dos amigos do Diário do Peixe é que vai ter um olheiro, né? Um analista do Bayern de Munique para acompanhar em loco esse jogo entre Santos e Internacional, lá no Beira-Rio. O Bayern de Munique tá de olho em Souza. O Barcelona também está de olho em Souza, mas eles vão assistir Escobar. Por que o Escobar vai ser escalado? Não sei. Imagino que aquela ideia de que é porque o Escobar é melhor defensivamente que o Souza. Desculpa quem pensa assim. Mas nos jogos onde o Escobar foi titular e o Santos sofreu gols, alguns passaram pelo Escobar. Erros de marcação. Então, assim, é uma lenda urbana de que ele é melhor que o Souza de forma defensiva. Algum dia pode ter sido, mas hoje não mais. O Escobar evoluiu, o Souza evoluiu, tanto ofensivamente como defensivamente. Para mim, o Souza é titular. A não ser que seja uma estratégia pensando em segundo tempo. Mas aí, será que vale essa estratégia, pensando na segunda etapa? Aí temos Zé Rafael, Arão. A outra mudança é o Vitor Hugo no lugar do João Schmidt. Barreal. E aí outras mudanças. Robinho Júnior começando como titular e Roleiser, que era uma substituição que a gente já esperava, né? Uma mudança, era ele entrando na vaga do Neymar. Então é um Santos que pode ter 6 mudanças em comparação ao jogo contra o Mirassol. É uma tendência que o Santos tente jogar de uma forma mais conservadora e é algo que eu percebo contra Palmeiras e contra Flamengo, como o Santos como visitante, que quando tinha jogo, era quando o Santos estava jogando em contra-ataque. O Santos se fechava defensivamente, e quando o Palmeiras e quando o Flamengo erravam, o Santos contra-atacava e saía boas oportunidades. Né? O problema do Santos é sempre a bendita finalização, que o Santos tem muita dificuldade. Mas eu acho que essa que vai ser a estratégia, porque quando o Santos começa a se empolgar e tenta ir pro mano a mano, né, pra trocação, o Santos acaba tomando gol. Então eu acho que a forma conservadora que o Vojvoda vai jogar é segurar os 2 laterais, não acho que Mike e Escobar vão avançar, e tentar centralizar esse jogo. E apostar na correria do Robinho Júnior. Eu acho que essa que vai ser a estratégia do Vojvoda. Não sei se ele vai colocar um Santos no 4-3-3, com Barreal e Roleiser abertos. Não sei se ele vai colocar o Barreal centralizado e o Roleiser fazendo dupla com o Robinho, ou se ele vai colocar o Roleiser centralizado e o Barreal formando dupla com o Robinho. Mas esse é o provável Santos para enfrentar a equipe do Internacional. Internacional que vai ter também desfalques importantes, tá? Principalmente a ausência do Carboneiro. E o Inter vai com seu terceiro goleiro. O Rocher, que é o goleiro titular, ele fez uma cirurgia, então tá fora já há um tempinho. O Ivan, ex-Ponte, ex-Corinthians, também sentiu um problema muscular, né, no último jogo do Inter, né, contra o Ceará. E joga o terceiro goleiro, o Antony. Então o provável time do Inter é o seguinte: Antony, Bruno Gomes, Vitão, Mercado, Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho, Ricardo Matias e Borré. O Inter tem de desfalques o Ivan, como eu disse, o Rocher, Ronaldo, Luiz Otávio, Bruno Tabata e Carboneiro. Principalmente o Carboneiro, é uma excelente notícia ele ser ausência, que é o jogador de velocidade, jogador rápido do Inter, que fez gol, inclusive, no Santos no primeiro turno, na Vila Belmiro. Então, bom essa ausência do Carboneiro. O Mike, inclusive, agradece essa ausência. O Inter tem um baita time? Não.
O Inter vem jogando muito bem nos seus últimos jogos? Não. Inclusive teve bastante dificuldade para vencer o Ceará, meio que também não aproveitou, né, que desde o início o Ceará tinha um jogador a menos com a expulsão do Vina. Mas eu vejo o Inter com leve favoritismo nessa partida. É impossível ganhar do Inter? Lógico que não. Dá pro Santos vencer o Inter. Mas vai ser um jogo difícil. É o jogo clichê que a gente fala. Quem errar menos vai vencer esse jogo. O Santos não pode dar margem para o azar hoje. Não pode. O Santos não pode fazer pênalti bobo. O Santos contra a Vitória e contra o Mirassol perdeu oportunidades porque fizeram pênaltis bobos, desnecessários. Brasão e Neymar. Então, é um Santos que tem que estar muito concentrado. Muito concentrado. Não pode perder gol bobo também, como já perdeu inúmeras vezes. Né? A gente já perdeu conta aqui de quantos gols bobos o Santos acabou perdendo. Então, é o máximo de concentração. É um Beira-Rio que vai estar lotado, e isso pode ser bom para o Santos, porque uma hora o apoio pode virar inquietação. Então, se o Santos começa a segurar o resultado, começa a jogar melhor que o Inter, a torcida do Inter vai ficar inquieta. Então também tem que ter essa inteligência. Santos, se vencer o Internacional, ainda depende só de si. Se o Santos empatar, for derrotado pro Inter, aí o Santos não depende mais de si para permanecer na Série A. Vai ter que contar com tropeços do Vitória, por exemplo. Então, que os jogadores do Santos entendam que não tem mais margem, não tem mais gordurinha para ficar errando. Tem que vencer o Internacional, jogando bem ou jogando mal. Hoje, o que mais importa é o resultado. Se o Santos jogar muito mal, mas vencer o Inter, tô nem aí. Eu venho aqui no pós-jogo radiante, super feliz. Porque hoje o importante são 3 pontos. O Santos, em termos de criação, né, de oportunidades com o Vojvoda, tem até mais do que com o Kleber Xavier, por exemplo. Né? Se você pega o número de finalizações. Mas o que adianta se a gente também não consegue vencer? Futebol é bola na rede. Tomara que hoje o Santos consiga tirar o grito de gol do torcedor santista e o Inter fique com o grito de gol entalado na garganta. Tá bom? É isso. 9 horas a bola rola no Beira-Rio. Estaremos aqui na torcida para que o Santos consiga vencer ou pelo menos pontuar lá em Porto Alegre. E depois do jogo tem o nosso tradicional pós-jogo aqui. Espero vocês. Grande abraço e até mais tarde. Tchau.